e inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Olha só, primeira coisa que a gente vai falar vai ser a respeito da forma decimal. Para que isso? Porque a forma decimal ela agiliza os cálculos que a gente vai aprender a fazer com porcentagem. Então, sempre que possível, converta da forma de porcentagem para a forma decimal. E como que a gente faz isso? Muito fácil. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, 30%. Para converter esse cara para a forma decimal, eu pego 30% e transformo em 30 sobre 100. 30% é 30 a cada 100. 30 sobre 100. Fazendo a conta de 30 dividido por 100, vai dar 0,3. Mesma coisa com 15%. 15 sobre 100, que vai dar 0,15. 5%, 5 sobre 100, que vai dar 0,05. E finalmente 12,5% vai ser 12,5 dividido por 100, que vai dar 0,125. Claro que se você tiver um pouco de dificuldade na hora de dividir, existe uma regra prática que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, desloque a vírgula 2 casas para a esquerda, que você fazendo assim vai obter a forma decimal. Olha só, vamos supor que você tenha 13%. Galera, 13, onde está a vírgula? Quando você não vê a vírgula está no final do número. O que eu vou fazer agora? Eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda e fazendo isso, olha só, a vírgula vai andar 1, 2, vai ficar aqui, ó. E como eu andei 2 casas, não existe vírgula 13, eu tenho que completar com o zero na frente, vai ficar 0,13, porque eu não posso ter uma vírgula sozinha. 0,13, então, é a mesma coisa aqui, 13%. Mesma coisa acontece com 5%. Olha só, 5%, eu vou riscar esse cara, vai ficar só 5. Onde está a vírgula do 5? No final. Quando não tem vírgula, a vírgula está no final. O que eu faço agora? Eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, eu vou pegar esse cara, vou deslocar uma casa, vou deslocar outra casa. Só que antes, perceba uma coisa importante. Olha só, NERC, eu não tenho 2 casas para a esquerda, eu só consigo deslocar uma. É verdade, só que o que você vai fazer? Nesse caso, você vai completar com zeros. Então eu ando uma casa, e como eu preciso andar uma outra casa, eu completo com zero. Agora sim, eu consigo colocar vírgula. A vírgula estava aqui, andou uma casa, como não tinha outra, completo com zero e coloco vírgula. Feito isso, é só lembrar que na frente da vírgula, sempre, sempre, sempre vai ter o quê? O zero. Portanto, 5% é a mesma coisa que 0,05. Ou você usa a regra prática, que é mais rápida, ou então você faz o que? A divisão. Inclusive, você pode perceber, dá para fazer de cabeça, né? 30%, onde está a vírgula, está no final, né? Ou seja, depois do zero. Anda 2 casas para trás, vira 0,3. Está aqui, ó. 15%, a vírgula está aqui. Anda uma, 2, vira 0,15. 5%, uma, 2, 0,05. E 12,5 anda uma, 2, vai virar 0,125. Olha que fácil. Feito isso, pessoal, praticamente acabou a nossa aula. Nós temos aqui, está escrito 3, mas nós temos 4 casos de porcentagem, que são a porcentagem direta, aumento, acréscimo, etc., diminuição, que pode ser um caso de desconto, e finalmente a porcentagem relativa. Para a gente ver esses 4 casos, vamos ver um a um. Primeiro a gente começa com a porcentagem direta. Vamos supor que a gente queira calcular 20% de 320. 20% você transforma para a forma decimal, você sabe que dá 0,2. Multiplicando, olha como é fácil. Pego esse cara, multiplico pelo número em questão, no caso 320. Se eu fizer 0,2 vezes 320, eu vou obter 64. Ou seja, 64 representa 20% de 320. Aumento, pessoal, olha que fácil. Eu quero agora calcular 320
com aumento de 20%. É um outro caso. Eu não quero saber agora quanto representa 20% de 320. Eu quero calcular esses 320 com um aumento de 20%. É diferente. Como que a gente faz? Primeiro, se você só quiser saber o valor do aumento, você vai pegar esses 20% na forma decimal, que é 0,2. É só pegar 20 dividir por 100, ou então fazer aquela regrinha de puxar duas casas para a esquerda a vírgula. Fica 0,2. Multiplicando por 320, isso vai dar o quê? 64, é uma continha fácil. Note então que 64 representa 20% de 320. Olha que fácil. E agora, galera, você tem dois caminhos. Primeiro, se você quiser saber, se você só queria saber, aliás, só o valor do aumento, foi de 64. Se você quiser saber quanto fica os 320 mais os 64, o que você faz? Você vai acrescentar 1 ao decimal, que vai representar a porcentagem. Então, olha só, aqui nós tínhamos 0,2. É o decimal que representa os 20%. Como eu quero saber os 320 acrescido de 20%, eu multiplico por 0,2 mais 1. Quanto que dá 0,2 mais 1? Dá 1,2. Então eu vou fazer 1,2 vezes 320. Fazendo essa conta, eu vou obter 384, que representa o valor inicial somado com 64, vai dar direto os 384. Mas, se você achou isso muito difícil, tem outro jeito mais fácil, né? Você pode fazer, claro, primeiro calcula quanto vale 20% de 320, dá 64, é facinho, e aí você faz, claro, 320 mais 64 é 384. É um passo a mais, mas também é tranquilo. E vamos lá, gente, diminuição. Vamos agora supor que você queira calcular 320, só que com uma redução de 20%. Primeiro, se você só quiser saber quanto vale essa diminuição, o que você vai fazer? Você vai fazer 20%, que é 0,2, multiplicado por 320. Vai dar 64. 64 representa os 20% de 320. Agora, se você já quiser saber o valor de 320 depois de subtraído os 20%, tem duas formas. A primeira, claro, é fazer 320 menos 64, que é a nossa última conta. Ou então, dá para fazer direto. Olha só, galera, pergunto para vocês, se alguma coisa reduziu 20%, ficou quanto? 80%. Todo mundo concorda? Ou seja, se você fizer 1 menos os 20%, que na forma decimal é 0,2, né? 1 menos 0,2, vai dar o quê? 0,8. Então, quando uma coisa sofre uma redução de 20%, na verdade restou 80%. Então, eu posso fazer 320 vezes 0,8, que representa os 80%, que eu vou obter 256. Esse é o jeito diretão. Se você achou ruim, como eu disse, você pode fazer o seguinte: quer calcular 320 com a redução dos 20%? Tranquilo. Faz o quê? Calcula 20% de 320, que é 0,2 vezes 320, vai dar 64. Esse 64 já representa os 20% dos 320. Basta você fazer agora o quê? Muito bem. 320 menos os 64. Vai dar o mesmo valor que aqui em cima, 256. É uma conta a mais, mas também é fácil, né? Tranquilo? E vamos lá, gente, o último caso, muito fácil também. Vamos supor que você queira calcular que porcentagem representa o número 128 em relação ao número 320. Muito fácil de fazer isso. Basta que você faça a divisão do 128 por 320. Cuidado para não inverter. Você quer saber que porcentagem representa 128 em relação aos 320 e não o contrário. Então, nesse caso, a ordem é importante. O que você vai fazer? Você vai pegar 128, dividir por 320. É uma continha de divisão, acho que você sabe fazer. Se você não souber, dá uma olhada no vídeo de divisão do canal. Isso vai dar 0,4.
E agora, pessoal, 0,4 é a forma decimal de uma porcentagem. Para você saber o quanto vale isso em porcentagem, multiplica por 100. Ou então, agora, cuidado, a vírgula vai 2 casinhas para frente. Então vamos lá, a vírgula foi uma casinha, deu 4, mais uma casinha, 40. Ou seja, 128 representa 40% de 320. Olha que fácil. E essas, pessoal, são praticamente todas as situações que você vai precisar saber para utilizar o conceito de porcentagem. Ufa, beleza, gente? E só lembrando também, pessoal, que essa é uma aula resumo. Se você quiser uma aula mais completa de porcentagem, eu vou deixar na descrição para vocês. Ufa, beleza, pessoal?